Vamos imaginar Jesus vindo. Agora. Vamos falar todo mundo junto? Agora. Vou falar de novo. Vamos imaginar Jesus vindo agora. 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 E aí eu pergunto para você, que está me ouvindo, eu pergunto para você. O que vai acontecer com você? O que vai acontecer comigo? Se Jesus viesse agora. Vamos ler um texto? 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. O texto base vai dizer assim: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo. Agora, olha essas duas palavras: ou bem ou mal. Ou bem ou mal. Mas o interessante desse texto é que ele começa dizendo para nós que somos igreja. Pastor, o senhor quer dizer que tem pessoas dentro da igreja que fazem o mal? Sim. Pastor, o senhor quer dizer que tem pessoas dentro da igreja que faz o bem? Também sim. Então esse versículo ele vai trabalhar dentro dessa palavra bem ou mal. Mas se você adiantar um pouquinho para Romanos capítulo 14, versículo 10, você vai ver um texto assim: mas tu, porque julgas o teu irmão, ou tu também, porque despreza o teu irmão. E aí vem: pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Então o que eu quero dizer para você, que todos nós vamos apresentar diante do tribunal de Cristo. Todos nós. Sem exceção. Todos nós. Todos nós. E Jesus, no Evangelho de João capítulo 14, Jesus vai declarar que Jesus prepara uma morada, prepara um lugar para aqueles que vão viver na eternidade com Cristo. Mas antes de viver essa eternidade com Cristo, antes da gente ter uma vida na eternidade, a gente vai entender que quando nós tomamos ceia, nós estamos falando do arrebatamento da igreja, até que o Senhor venha. Então todos nós aqui declaramos essa noite até que o Senhor venha. Então eu quero que você entenda que esse arrebatamento da igreja, essa palavra muitas vezes arrebatamento, que o significado dela é arrancar, é tirar, é a rapidez, é a urgência. Então isso é muito verdadeiro. Por quê? Porque nós olhamos hoje uma série de acontecimentos hoje que estão desencadeando cada vez mais para que aconteça o tribunal de Cristo. E esse tribunal de Cristo é onde nós, sem exceção, todos nós vamos ter que comparecer. E esse tribunal de Cristo vai ser algo que vai trazer uma realidade para todos nós. Fala para o seu irmão: se Jesus voltasse hoje, o que você apresentaria ao Senhor? Coisas boas ou coisas ruins? Então eu quero entrar um pouquinho dentro da sua mente. Pastor, o senhor está me deixando com medo? Claro que não. Eu estou dizendo para você de algo que é real e é verdadeiro. Vou te dar um outro exemplo. Imagine você, amanhã ou depois, morreu. Morreu. Então nós entendemos que no tribunal de Cristo vai ter o mesmo peso. Jesus vai chamar você para que você apresente o que você fez de bom e o que você fez de mal. O texto traz essa clareza. E essa palavra tribunal, quando Paulo ele está orientando a igreja de Corinto, e quando ele prega, se você ir para o livro de Atos, quando ele prega na igreja de Corinto, você vê que Paulo é acusado de pregar o evangelho.
Paulo é acusado de pregar o evangelho, por quê? Porque eles distorcem, e diz que Paulo não pode pregar o evangelho. Está baseado lá em Atos capítulo 18, versículo 14, diz assim, olha, quando Paulo ia começar a falar, Galho disse aos judeus, se vocês judeus estivessem apresentado queixa de algum delito ou crime grave, seria razoável que eu os ouvisse. Mas visto que se trata de uma questão de palavras e nomes de sua própria lei, resolvemos o problema. Vocês mesmos não sereis juiz dessas coisas. E mandou expulsá-los do tribunal. Então todos se voltaram contra Sóstenes, o chefe da sinagoga, e o espancaram diante do tribunal. Mas Galho não se mostrou nenhuma preocupação com isso. Pensa num cenário onde pessoas determinam muitas vezes o que eles acham que é certo. Pensa agora numa situação onde Paulo vai pregar na igreja de Corinto, aonde as palavras de Paulo, aonde as coisas que Paulo prega agora criam alvoroço, e pessoas agora vão dizer assim, olha, eu não tenho nada a ver com isso que você está falando. Mas Paulo estava pregando o evangelho, Paulo estava trazendo algo para que a igreja pudesse acordar e começar a entender sobre o reino de Deus. Então você vê pessoas que muitas vezes são espancadas diante de qualquer situação, mesmo elas sem dever nada. Isso acontece no nosso país. Pessoas que são presas muitas vezes e elas não cometeram nenhum delito, mas o tribunal traz o julgamento. Então, se você entender sobre essa palavra tribunal e você começar a olhar o tribunal de Cristo, é porque Cristo vai trazer o julgamento. Cristo vai trazer o julgamento. Mas esse julgamento não é injusto, porque é aquilo que você fez no corpo de Cristo. Vamos dizer, estamos juntos, é aquilo que você fez no corpo de Cristo. Quantos aqui são igreja? Então, responde para você mesmo, o que você tem feito no corpo de Cristo? Porque Jesus, nesse tribunal, ele vai lidar com essas questões. Ele não vai dizer para você, se você teve carro, você teve casa, você teve fazenda, você teve hotel, você teve apartamento, você teve roupa de marca. Jesus não vai perguntar nada disso. Jesus vai perguntar para você o que você fez no corpo de Cristo, no corpo dele. Irmãos, aqui que está uma coisa que a gente muitas vezes não para pensar. Como que pode um monte de gente estar nesse corpo de Cristo? E a Bíblia vai declarar que um depende do outro. A Bíblia vai declarar que um tem que suportar o outro. A Bíblia vai declarar que um é forte e o outro é fraco, mas os dois são importantes. Aquele que é fraco é importante, aquele que é forte é importante também. A Bíblia não vai abrir brecha para que alguém diga assim, mas eu não faço parte da igreja. Todos fazemos parte do corpo de Cristo. Todos. A não ser se você não ceou, a não ser se você não entregou sua vida para Jesus, a não ser se você não batizou, a não ser se você não professa uma fé, a não ser se você não aceitou Jesus de verdade. Mas olhando aqui no geral, toda a igreja que veio, ceiou aqui, ela está dizendo, olha, eu faço parte do corpo de Cristo. Então você entende a responsabilidade que vai ser diante desse tribunal de Cristo. Você entende que o próprio Jesus agora, ele vai lidar com isso. E na igreja de Corinto, Paulo, querido, vai usar a experiência que ele teve na igreja para conscientizar que o tribunal de Cristo é verdadeiro. É o que eu estou fazendo essa noite aqui, dizendo para você, olha, um dia nós vamos estar diante de Cristo. Isto é verdadeiro. Isto é verdadeiro. Vai acontecer. Com todos nós. Vai acontecer. Então o tribunal de Cristo, querido, não é para que você seja julgado. Se você vai para o céu ou para o inferno. Claro que não. O tribunal de Cristo é para ser julgado as suas obras que você fez no corpo de Cristo. Seja você
a mão, o pé, o dedinho, seja qual parte do corpo você for. Mas nós vamos ser julgados por aquilo que recebemos de Deus. Aí você pode entrar em outros textos bíblicos. As 10 virgens, olha que coisa fantástica. 5 era prudente, 5 era louca. Você pode entrar na parábola do trabalhador. Você pode entender que, mas tantas pessoas são chamadas. Mas por que não existe tantos trabalhadores dentro da igreja? É porque talvez ele não entendeu ainda. Ou talvez ela não entendeu ainda. Que o tribunal de Cristo é uma recompensa que Deus tem para nós. Imagine você, imagine nós subirmos num pódio. Aquela multidão subindo num pódio. Jesus está lá. Jesus vai coroar você por aquilo que você fez. Igualzinho o encontro, igualzinho o retiro. Então, querido, o tribunal de Cristo não é para definir ou para julgar você sobre o céu e o inferno, não. É para conscientizar você de não deixar de fazer a obra. Fala para o seu irmão, o tribunal de Cristo é para conscientizar você de não deixar de fazer a obra. Então nós precisamos levantar gente na igreja que quer fazer a obra. Dá um toque no seu irmão aí e fala assim: vamos fazer a obra, irmão, vamos. Depois dessa a gente tem que fazer a obra. Não é assim? Agora, quando será o tribunal de Cristo? Querido, não quero entrar nesse mérito. Quem sabe o dia que o Senhor vai vir buscar a sua igreja? Quem sabe o dia que a trombeta vai ser soada? Quem sabe o dia do arrebatamento? Não quero entrar nesse mérito. Então quero que você entenda, querido, que o tribunal de Cristo, quem é o juiz? É o próprio Cristo. Aqui está uma das coisas que todos nós precisamos querer isso para a nossa vida. Em Apocalipse 22:12 diz que eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. O tribunal de Cristo é para dar galardão, é para dar recompensa. Mas qual que é o grande detalhe? Segundo é o que você faz, segundo é o que eu faço, segundo é o que nós estamos fazendo. Então nós precisamos crescer dentro dessa palavra chamada tribunal. A gente precisa avançar, porque se nós avançarmos nisso como igreja, nós vamos entender que cada dia aquilo que nós fazemos para o Senhor, nós estamos sendo recompensados por Ele na eternidade. E aí nós vivemos melhor, vivemos sem pressão, vivemos melhor. Então todos cristãos, todos filhos de Deus, um dia vai comparecer diante desse tribunal. E Jesus será o responsável para julgar todas as obras. Mas preste bem atenção no detalhe: obras boas e obras ruins. Eu poderia dizer só coisa boa, mas não é o que o texto diz. O texto diz coisas boas e coisas ruins. Eu só espero que você esteja enquadrado nas coisas boas. Esse é o desejo do meu coração. Agora, quem estará nesse tribunal de Cristo? Todos salvos. Todos os salvos estarão nesse tribunal de Cristo. Aqueles que foram remidos pelo sangue do Cordeiro estarão no tribunal de Cristo. Apocalipse 14:13 diz: bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Olha a expressão, morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descanse dos seus trabalhos e as suas obras o seguem. Olha que coisa interessante. Mesmo se alguém já morreu e foi um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus,
as suas obras, a sua recompensa, o seu galardão está lá. Está lá. Então vale a pena trabalhar para o Senhor. Vale a pena. Talvez, querido, você não foi chamado para ganhar uma multidão, mas talvez você foi chamado para ganhar uma vida. E esta vida vai ganhar uma multidão. A gente muitas vezes, querido, a gente quer fazer tantas e tantas coisas. Mas a pergunta que muitas vezes nós temos que responder para nós mesmos é o que Deus tem falado aos nossos corações. O propósito dele é maior. E esse tribunal de Cristo, querido, e é interessante porque as pessoas, até mesmo na ceia, quantas pessoas deixam de tomar ceia porque acham que estão em pecado, mas ela não tem a compreensão, o entendimento que o pecado dele e o pecado dela já foi perdoado através de Jesus Cristo. E é por isso que a nossa orientação hoje, irmãos, se você esteja em pecado, se a sua consciência te acusa, resolva a sua vida, pede perdão, chore, dobra o seu joelho, mas não deixe de tomar ceia, não deixe de estar no corpo de Cristo, porque alguém tem que entender esse processo. Então as pessoas, querido, que vão estar no tribunal de Cristo, não é para ser julgados os nossos pecados, claro que não, não é galardão, é recompensa. O tribunal de Cristo é para recompensa, é para aqueles que trabalharam na obra de Deus, é para aqueles que pregaram o evangelho em tempo e fora de tempo, é para aqueles que ganharam uma vida, é para aqueles que discipularam, é para aqueles que abriram a sua casa, receberam um amigo, uma amiga, receberam um casal, orientou através da palavra, direcionou e hoje estão firmes no caminho de Cristo. São para aqueles que tiveram entendimento que Cristo pode ajudar, pode salvar, pode libertar muitas pessoas, mas Deus precisa contar com gente. Porque hoje nós somos o corpo de Cristo. Agora, querido, no tribunal de Cristo também não será para que nós entendemos assim: mas agora eu estou no céu e pronto, acabou. Claro que não. A nossa vida, querido, não é essa vida que muitas vezes a gente desenha. A gente conversa com muitas pessoas e pessoas falam assim: mas eu estou indo para o céu e está tudo certo. Eu já recebi Jesus na minha vida, está tudo certo. A gente é muito raso nisso. Querido, a gente recebeu Jesus e é verdade, entregamos nossa vida para Jesus, é verdade, Jesus que nos escolheu primeiro, é verdade, nosso nome está escrito no livro da vida, é verdade, mas esse julgamento não é para decidir se você vai entrar no céu ou não. Esse julgamento é para decidir aquilo que você fez enquanto estava aqui. Então, querido, essa palavra é uma palavra boa para que aqueles que querem dizer assim: olha, eu preciso começar a se mexer, eu preciso começar a acordar, eu preciso começar, porque o tribunal de Cristo é real, porque está escrito na Bíblia. Agora, você quer ver um outro ponto? O tribunal de Cristo não será para condenar ninguém. Ninguém vai ser condenado, porque Romanos 8:1 vai dizer o quê? Aqueles que estão em Cristo, querido, eles não têm condenação e não sofrem condenação. Então o tribunal de Cristo não é para ser condenado, mas o tribunal de Cristo, ele vai acontecer para julgar as nossas obras que fazemos. Isso tem que ser uma clareza na nossa vida. E se você ler 1 Coríntios capítulo 13, do versículo 13 em diante, você vai ver que ali existem vários tipos de obras. Existem vários tipos de obras que são feitas na palha, no fogo, na prata, no ouro. E você vê que o texto vai nos empurrar para que a gente possa analisar. Por quê? Porque aquilo que é de Deus, ele permanece para sempre. Uma árvore que dá fruto, então ela não dá fruto para si mesma, mas ela dá fruto para que alimente outras pessoas.
Então, querido, você entenda que é uma simbologia, é figurativo, mas você entenda que você e eu, nós fomos chamados. Uma vez eu preguei aqui com o tema homens árvores. Por que nós precisamos ser homens árvores? Porque nós precisamos dar fruto. Então esses frutos são as obras que vai acontecendo através de nós. Mas não é uma coisa imposta, não é uma coisa que você tem que fazer, não é uma coisa que você foi obrigado a fazer, não é uma coisa que, mas o pastor está me obrigando a fazer. Quem disse isso? A Bíblia está dizendo para mim e para você, todos nós vamos comparecer diante do tribunal. Você pode sim tomar uma decisão hoje e dizer: eu quero fazer algo para o Senhor. E você pode também ser um mero membro de uma igreja, sentado e ouvir a palavra e ir embora para sua casa. Mas só que nesse grande dia, você não terá recompensa. Agora escute o que eu vou dizer para você. Talvez o irmão que nunca subiu aqui, nunca leu a Bíblia, nunca cantou um cântico, nunca tocou um instrumento. Talvez esse irmão que nunca apareceu aqui, num relógio de oração, talvez nesse dia, muita gente vai presenciar a coroa que ele vai receber. Porque estar aqui em cima não significa que a gente está fazendo obras boas aí embaixo. Estar aqui em cima não significa que todos que estão aqui em cima são perfeitos e estão fazendo coisa boa aí fora. Então, querido, a atenção é para a igreja, coisas boas ou coisas ruins. Então o conserto é com a igreja. Então, quando nós olhamos o tribunal de Cristo, nós entendemos que a sua obra será mostrada nesse grande dia, e Deus vai trazer a luz, e Jesus vai trazer a luz por tudo aquilo que nós fizemos. A revelação vai ser através do fogo, e vai ser a prova da qualidade da obra de cada um de nós. Vai ser a prova. Então você vai ser provado em tudo aquilo que você fez na sua vida, nesse tribunal de Cristo. E essas obras, irmãos, 1 Coríntios 3,12, que são como ouro. Quanto mais fogo no ouro, mais ele brilha. Olha que coisa boa. Olha que coisa boa. Imagina você fazer coisas boas com ouro. Isso é lindo. Mas também fala das obras também como a prata. A prata tem menos brilho e valor, mas essas obras terão reconhecimento diante de Deus também. A prata. As nossas obras, querido, de madeira, também, ela vai ter uma recompensa, ela suporta o fogo, ela suporta. Queima, mas demora um pouco mais. Então a gente entende, querido, que ouro, prata, madeira, a gente olha que, se nós estivermos enquadrados aqui, coisa boa nós estamos fazendo. Mas agora, se você fazer obras dentro dessa palavra feno ou palha, aí está ruim. Porque a palha seca, a palha não terá resistência. E a palha vai ser consumida e vai desaparecer. Qual que é o problema dentro da igreja? A igreja que nós estamos vivendo hoje é que tem muita gente dentro da igreja que não está fazendo a obra de Deus. Não falo só da Igreja Batista Emanuel. Eu falo de muitas igrejas. As igrejas podem estar cheias, mas vazias da obra de Deus. Os bancos podem estar lotados, mas vazios. O coração em chama de fazer algo para Deus. Mas o tribunal de Cristo é muito verdade. Muito verdade. E esse resultado nós chamamos de galardão.
Pessoas vão receber galardões, vamos dizer assim, e pessoas vão ser reprovadas em tudo aquilo que fez. Agora pasme o que eu vou dizer para você. Vamos colocar um membro dentro de uma igreja, 10, 15, 20, 30 anos, e chegar diante do tribunal de Cristo, só com palha. Jesus reprovar ele. Irmãos, todo filho de Deus terá que passar por julgamento. Aqui não tem melhor. Aqui não tem cargo, aqui não tem título. Aqui não tem encargo. Para nós entendermos isso, querido, esse Jesus, esse mestre da seara, então ele traz julgamento para todos nós. Agora vamos pensar aqui um pouquinho. E os nossos relacionamentos dentro da igreja, relacionamento com os nossos irmãos, tudo isso vai ser julgado. Tudo isso. O nosso disse, o nosso não disse, a nossa contenda, a nossa divisão. Eu não gosto dele, eu não gosto dela, eu não suporto. Mas tudo isso vai ser julgado. Pastor, se ele estiver lá na igreja, eu não entro no culto. Eu já ouvi isso. Eu falei para a pessoa assim, mas aí que você tem que entrar, meu irmão. Aí que você tem que entrar e abraçar ele, abraçar ela. Aí que você tem que dizer que Jesus está com você mesmo. E a pessoa falar assim, não, eu não consigo. Irmãos, nesse dia, todo o nosso serviço vai estar diante do Senhor. Todo o nosso serviço. 2 Timóteo 4:8 fala sobre a coroa da justiça. Para aqueles que guardam a vinda do Senhor. Nós lemos no texto da ceia, em 1 Coríntios capítulo 11, para aqueles que declaram até que o Senhor venha, aqueles que têm esperança em Cristo. Olha a coroa da glória. Pedro cita a coroa para aqueles que trabalham com amor na obra do Senhor. E quando eu digo amor, eu tiro toda a ganância, eu tiro toda a questão de ganhar alguma coisa nessa vida, porque existe um evangelho de trocadilho, existe um evangelho que você faz alguma coisa dentro da igreja e alguém vai dizer, porque você fez isso, então você vai ganhar isso. Quem disse isso? Homens e mulheres. Mas Jesus não disse isso. Se você quer fazer as boas obras, então aprenda a fazer por amor. Então aprenda a amar aquilo que você faz para Deus. Aprenda a amar. Aprenda a ver a simplicidade, mas você colocar o amor de Deus, o amor que você sente por Ele, conduzir você. A coroa da alegria. 1 Tessalonicenses 2 fala sobre a coroa da alegria para aqueles que servem ao Senhor com alegria. Irmãos, a gente precisa mudar esse quadro. Parece que muitas vezes vim para a igreja ou estar no culto, parece que alguém coloca um saco de cimento nas costas dos irmãos. A impressão que a gente dá, parece que os irmãos chegam já carregados. A gente precisa trazer algo para a nossa vida, que quando a gente vem para a igreja, a gente tem que vir com alegria. Quantos cultos eu cheguei aqui na igreja, eu já vim para a igreja com o coração triste. Sim. Eu me lembro de uma vez que eu cheguei para pregar
Nós estávamos lá na casa 1. Eu olhei para a igreja e falei assim: irmãos, quem quer pregar hoje? Que hoje eu estou triste e não quero pregar. Irmãos, nenhum filho de Deus se levantou e quis pregar naquele dia. Fiz a minha oração e abri a Bíblia e compartilhamos a palavra. Mas a orientação que a gente tem, querido, é de entender que a nossa vida tem que ser com alegria, porque nós temos que servir ao Senhor com alegria. Pensa Jesus na última ceia dele. Pensa Jesus ceando com seus discípulos. E quem estava lá em volta? O próprio Judas que ia trair ele. E Jesus faz questão de compartilhar o pão, de compartilhar o vinho, beber com eles. Jesus faz questão de dizer: aproveite, que daqui a pouco eu não vou estar mais com vocês. Irmãos, a crucificação estava chegando. Agora, a gente muitas vezes, querido, a gente está escolhendo momento para servir a Deus. A gente muitas vezes como igreja, a gente está pensando: mas se hoje eu vou para o culto. Eu pergunto para você, o tribunal de Cristo vai chegar. Esse tipo de galardões, muitas pessoas vão receber. Tiago cita a coroa da vida, no capítulo 1, para aqueles que estiveram dispostos a morrer por amor a Cristo. O Brasil é um país muito bom de pregar, de andar com a Bíblia, de ler, de compartilhar, de fazer vídeo, de abordar alguém na rua. Vai estudar um pouco sobre missões. Vai estudar um pouco sobre missões transculturais. Vai ver como que missionário prega o evangelho nos países que são fechados. Missionário prega o evangelho de longe, com versículo bíblico de longe, talvez lá num banco, talvez lá numa calçada, talvez lá num orelhão, talvez lá num telefone, talvez lá num lugarzinho, um texto bíblico, ele de longe. Se alguém pega, se alguém lê, se alguém guarda, ele vê aquela cena e ele depois se apresenta. Falando, entrega a sua vida para Jesus. E hoje aqui nós temos tanta liberdade, mas também paramos de fazer a obra. Paramos de fazer a obra. Paramos. Então essa coroa da vida, querida, é para aqueles que estão dispostos a morrer. Será que você teria coragem de morrer por alguém? Pastor, eu não. Mas Jesus morreu por você. A gente assiste muito filme, não assiste? Quantos filmes a gente assiste? Onde o pai dá vida pelo seu filho, pela sua filha. Aonde a gente assiste muitos filmes, que pessoas tiram uma parte do seu órgão e doam para que a outra viva. A gente assiste muitos filmes, onde pessoas estão dispostas a perder algo para que alguém viva. Foi exatamente o que Jesus fez. Jesus perde a sua vida para nos dar vida. Querido, entenda que servir ao Senhor é estar disposto a morrer por aquele que nos deu a vida. Se você ler a história dos avivamentos, você vai ver tantos homens que morreram por causa de Cristo. Se você pegar os apóstolos, você vai ver que todos eles morreram por amor a Cristo, pregando o Evangelho. Mesmo João velhinho, pregando o Evangelho. Querido, nós estamos olhando diante de uma igreja
que está cheia de gente, mas muito poucos estão fazendo a sua obra. Então todos nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo e serão julgadas as nossas obras. Serão julgadas todas as nossas obras. E somente 2 palavras serão ali pronunciadas: aprovado ou reprovado. Pois o fogo declarará a obra de cada um, como tem sido as nossas obras. Como tem sido as nossas obras. Pastor, eu estou muito preocupado com a minha vida. Continue. Mas o tribunal de Cristo vai chegar. É aprovado ou reprovado. Pastor, eu tenho uma agenda louca de trabalho. Continue. O tribunal de Cristo vai chegar. Aprovado e reprovado. O que mais eu ouço hoje, de pessoas que falam que são de igreja, é que não tenho tempo. Quantas pessoas faltou para orar no relógio de oração? 3. Cadê o pessoal do louvor? Eu já falei sobre isso. 3 pessoas. Nós tivemos culto na sexta-feira, culto de oração. Cadê a igreja? Irmãos, entenda, você não está fazendo nada para mim. Entenda, você não está fazendo nada para mim. Porque a ideia que se tem hoje na igreja, uma maldição. Não vou lá não. Não vou fazer não. Pastor Marcos é assim. Pastor Marcos é bravo. Pastor Marcos é isso. Pastor Marcos é aquilo. Agora escute o que eu vou dizer para você. Você está obedecendo aquilo que está escrito? Eu postei no grupo do Ministério do Louvor. Quero vocês sentados nessas cadeiras da frente aqui. Cantar aqui em cima, tocar aqui em cima é fácil. Dá o exemplo, senta aqui na frente. O pessoal do louvor não tem que ficar lá atrás, tem que sentar aqui na frente. Nós estamos ao vivo, que depois isso vai para o ar e fique gravado. Porque eu já falei isso antes para eles. Porque se vocês estão aqui e vocês não subiram ainda, não sei porquê. Se vocês estão aqui e vocês não cantam, se vocês estão aqui, pastor, mas a gente não adora. Então, querido, não faz sentido. Na hora da palavra você está lá atrás fazendo o quê? Então, queridos, se os 72 horas de oração no altar, se não é para começar daqui, não faz sentido eu estar lá fora. Entendeu? Se 72 horas, se não é para colocar a igreja no prumo, não faz sentido a igreja orar. Porque nós estamos orando pela igreja. Pela igreja. Aqui está. Nós estamos dizendo, Senhor, tira todo o pecado no meio da igreja. Aqui nós estamos dizendo, Senhor, nós queremos orar por todas as famílias. Irmãos, você tem que desejar fazer parte disso. Porque é você fazer parte do corpo de Cristo. Agora, pastor, mas eu não estou num relógio de oração. Eu nunca proibi ninguém de entrar na igreja e orar. A igreja está aberta. Vem orar. Pastor, mas nem um dia dá para mim. Se programa. Se você não tem uma hora do seu tempo para Ele, é sinal que você não entendeu que Ele é o nosso Kairós. Ele é a nossa eternidade. Ele é o nosso tempo. Se nós não edificarmos a nossa vida nele, nós não seremos edificados em lugar nenhum.
Se Ele não guardar a nossa vida, nós não seremos salvos, livres de nenhum lugar. Querido, por quê? Porque não adianta trabalhar para o Senhor e achar que está fazendo alguma coisa. Porque você entende, a obra de Deus, quanto mais você faz, mais você quer fazer. Esse é o movimento da glória, esse é o movimento da presença de Deus. Quanto mais você lê a Bíblia, mais você quer ler. Então, querido, uma igreja que entende que o vento está soprando, é uma igreja que está sendo direcionada para que ela volte a orar. E se nós voltamos a orar desde o ano passado, nós estamos entendendo uma coisa: Deus vai nos surpreender com coisas grandes. Aí você vai fazer parte disso, sim ou não? Aonde está a sua obra? Aonde está a sua obra? Aonde está a sua unidade? Ah, pastor, mas eu li Efésios capítulo 1, capítulo 2, 3, 4, 5, eu li, mas você leu, agora coloque em prática. Nós precisamos tirar uma igreja de um nível raso e levar para um nível mais profundo. E como que nós fazemos isso? É quando a igreja começa a fazer. Quando a igreja começa a fazer, e você sabe o que você tem que fazer, porque eu não preciso dizer o que você tem que fazer. A gente aqui se torna muitas vezes repetitivo por muita coisa, porque a gente tem um bando de desobediente. Não quer sentar nas cadeiras da frente. Querido, Deus está mudando. E se você não levar a sério as coisas de Deus, no dia do tribunal de Cristo, vai ser palha. Aí não adianta chorar depois pela sua família, pela sua casa. Não adianta chorar depois, mas meu filho se desviou, não tem salvação. Não adianta chorar depois, porque a pergunta vai ser o que você está fazendo. Querido, então nós não temos mais tempo para perder. Ou você vai ser igreja, ou você não vai ser. Ou você vai vir para cá para congregar, para dizer eu faço parte. Deus conta comigo. Começamos hoje a intercessão para a honra e glória do Senhor. Começamos hoje a intercessão. Eu convidei toda a igreja. Alguém quer orar? Vamos começar o retiro. Vou convidar toda a igreja. Mas aí eu vou olhar para você. Como que você está nas redes sociais? Se você bebe hoje ou se você vem para a igreja amanhã? Se você ouve música do mundo e se você está na igreja? Eu vou olhar nas redes sociais. Qual é a sua vestimenta? Eu vou olhar as suas obras. Para você estar na equipe agora do retiro. É preferível ter 10 homens, é preferível ter um homem, é preferível ter menos pessoas com qualidade do que ter uma multidão sem qualidade. É preferível Deus escolher pessoas que têm o coração no reino, pessoas que têm coração na obra, pessoas que querem fazer as coisas, pessoas que querem levar a palavra de salvação, do que, querido, você ter um exército levantando a mão só por emoção, dizendo amém, amém, amém. Irmãos, meu cabelo está branco, a minha visão, ela já está turva. E a gente tem que crescer. Então muitas vezes o meu desabafo é esse. O que eu falei para o Ministério de Louvor, eu falei para eles já há muito tempo. O que eu falei para a igreja, eu falei para vocês, convidei todo mundo para a intercessão. Agora por que você não está lá, irmão? Tantas pessoas já orou por você. Por que você não está lá? Por que você não está lá? Ah, pastor, eu trabalho demais. Ah, pastor, o senhor não sabe a minha agenda. Ah, pastor, então você não vai fazer nada. Só tem um final no tribunal de Cristo: aprovado ou reprovado. Então guarde essa palavra com você. Ou você está fazendo bem, ou você está fazendo mal. Pastor, se eu for duro comigo, eu avisei antes. A palavra que eu tenho essa noite, de manhã cedo ninguém deu glória a Deus. Todo mundo ficou murchinho. Todo mundo saiu pianinho de manhã.
Pastor, só pegou pesado. Peguei nada, irmão. Você não está no tribunal de Cristo ainda. Você não morreu ainda. Peguei pesado nada. É por isso que nós fomos chamados para fazer a boa obra. Ah, pastor, eu já fiz muita coisa na igreja. E aí? Aposentou? Parou? Deus falou para você parar? Não. A nossa aposentadoria não tem fundamento. Eu quero chegar, a minha idade avançada, seja 80 ou 90, seja o tempo que Deus permitir, eu vou continuar pregando, talvez de uma maneira diferente. Talvez alguém vai tirar o sarro, que um dia o pastor Marcos teve coragem de disciplinar o ministério do louvor ao vivo, na internet. Pastor, o senhor é embaçado mesmo. O senhor fala, eu falo e provo. Porque eu já falei 1, 2, 3 vezes. Acabamos com todos os grupos da igreja. Todos os grupos. Baixamos um decreto. Qual que é o decreto? Todos os grupos da igreja. Pastor Marcos e pastora Silva tem que estar nesses grupos. Senão não é da Igreja Batista Manuel. Agora pergunta para mim, por quê? Por quê? Porque os grupos não edificam a igreja. Você quer melhorar a sua vida? Você quer melhorar a sua vida? Então converse com pessoas. Não pense que mensagem resolve a sua vida. Você quer melhorar a sua vida? Então converse com gente. Começa a se relacionar. Começa a viver um evangelho verdadeiro. Começa a levar o corpo de Cristo a sério. Comece a entender que Deus levantou uma igreja para que uma igreja seja a igreja. Então, querido, a gente tem desejo que a nossa igreja cresça e avance. A gente tem desejo que as famílias da nossa igreja possam ser grandes instrumentos de Deus na vida dos seus filhos. Mas nós não vamos, querido, negociar. Nós não vamos negociar com pecado, com o erro. Claro que não. Nós amamos todo pecador. Nós amamos todo pecador e é verdade. Jesus também amou todos nós. Mas nós vamos dizer assim, querido, a questão é suas escolhas. A questão é que você não tem tempo para Deus, mas você tem tempo para tantas outras coisas. A questão é que você não tem tempo para responder uma mensagem pastoral, mas você responde tantas outras mensagens. Então não serve grupo de WhatsApp, então não serve. Então nós vamos entrar no segundo semestre como? Vamos chamar ministério de louvor, vamos chamar pastor, vamos chamar pastora, vamos chamar homens e mulheres que querem fazer a obra de Deus. Vamos chamar. Você quer fazer? Então venha que você vai crescer e você vai fazer. Ah, pastor, mas eu não quero fazer. Continue não fazendo nada. Mas aqueles que querem fazer, escute o que eu vou dizer, vão estar diante do tribunal de Cristo e vão ser coroados por Jesus. Por Jesus. Agora imagina aqui comigo. Sei lá quantas pessoas, milhares, milhões de pessoas, multidões. Jesus coroa você aqui por aquilo que você fez as suas obras. Imagina você descendo do pódio. Viaja comigo. Deixou pai, deixou mãe. Viaja comigo. Rejeitou o convite do mundo. Viaja comigo. Suportou, perdoou. Viaja comigo. Pregou o evangelho. Ensinou a palavra. Vai viajando comigo. Aquele momento da descida do pódio. Tudo que eu fiz,
tudo que eu fiz para Jesus. Agora, querido, aquela multidão vendo essa coroa, esse galardão, como que vai ser isso? Talvez alguém do seu lado, que congregou com você na mesma igreja, e eu, nenhuma coroa, não fez nada de bom quando estava na igreja, não fez nada de bom quando estava tocando, quando estava cantando, quando estava pregando, não fez nada de bom. Irmãos, eu viajo nesses textos bíblicos. Imagina quantas pessoas nesse dia vai vir até você. Imagina. Querido, nós precisamos orar para a igreja, para que volte a fazer a obra de Deus. Vamos orar? Vamos orar. Você pode se colocar de pé. Querido, Deus trouxe você aqui para que você possa refletir sobre o que você tem feito para Ele. E se eu fosse você essa noite, eu colocaria duas observações. Eu estou fazendo, eu preciso fazer. Se você quer orar comigo, então ore, mas ore pela sua vida. Eu quero orar por você. Senhor, nós estamos aqui reunidos como igreja. Olhamos para homens e olhamos para mulheres. O Senhor que salvou cada um, Senhor, foi o Senhor que salvou. Senhor, nós sabemos, ó Deus, que talentos, dons, capacidade, ministérios, o Senhor tem dado para a sua igreja. Mas nós queremos declarar essa noite que tudo isso que o Senhor entregou para cada homem, para cada mulher, que eles possam utilizá-los nessa terra, eles possam ser homens e mulheres que pregam o Evangelho em todo o tempo, que eles possam ser boca de Deus, que eles possam ser uma voz que clama. Nós queremos te agradecer, Senhor, por essa jornada de 3 dias, onde o Senhor colocou desejo no coração de cada irmão, de cada irmã, de estar aqui em cima nesse altar. Senhor, nós queremos declarar, Senhor, essa noite, que a Tua presença, a Tua graça, a Tua glória, Senhor, esteja na vida dos Teus filhos, Senhor, e que eles possam entender que nós não podemos perder tempo mais. Nós não podemos perder tempo mais. Nós temos que fazer a Tua obra, Senhor. Nós temos que fazer a Tua obra, Senhor. Desse mundo nós não vamos levar nada. Desse mundo nós não vamos levar riqueza, nós não vamos levar nada. A traça e a ferrugem vai corroer tudo que está neste mundo, mas as coisas de Deus, irmãos, ela não é deste mundo. As coisas de Deus são incorruptíveis. As coisas de Deus, o valor é espiritual. As coisas de Deus são espirituais. As coisas de Deus não é aquilo que nós vemos, aquilo que nós sentimos, não é. Mas aquilo que nós acreditamos é aquilo que nós temos pé para acreditar, aquilo que nós observamos na Escritura Sagrada. As coisas de Deus é o mundo de Deus, é o mundo invisível de Deus. Então essa noite nós queremos declarar
que a sua igreja possa ver esse mundo invisível, essa presença de Deus, essa necessidade de ser levantado, homens e mulheres que declaram, homens e mulheres que profetizam, homens e mulheres que clamam, homens e mulheres que chamam pelo teu nome. Essa noite é necessário que homens e mulheres rasguem as suas vestes diante de Deus. Essa noite é necessário que homens e mulheres estejam inconformados. E nós precisamos declarar isso em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor, levanta, Senhor. Levanta o teu corpo, Senhor, vivo, Senhor. Levanta, Senhor, as estruturas neste lugar, Senhor. Assim como o Senhor levantou hoje o ministério de intercessão, levante, Senhor, levante famílias que amem a tua palavra, Senhor. Senhor, levante homens e mulheres para abrir a sua casa, para voltar a pregar o evangelho dentro da sua própria casa. Senhor, levante homens e mulheres que não têm medo de se abrir, de falar do seu sentimento para o Senhor. Levante homens e mulheres que queiram compensar a tentação para não cair no erro do pecado. Senhor, levante uma igreja que seja sustentada pelo Senhor. Levante uma igreja, Senhor, que faça frio, faça calor, mas ela continua constante. Levante uma igreja que queira servir ao Senhor. É prioridade ele entendeu que o reino dele é em primeiro lugar. Levante uma igreja que busque a presença dele em primeiro lugar. Quais são as suas obras, querido, na sua vida? Se Jesus voltasse hoje, a gente canta aquela canção, Maranata, Maranata, vem o Senhor Jesus. Mas se o Senhor Jesus viesse hoje, quantos de nós seríamos reprovados? Quantos de nós teríamos perdido tempo, 5 anos, 10 anos dentro da igreja, porque não fizemos nada? Quantos de nós? Quantas igrejas estão cheias de pessoas que estão vazias da obra dele? Querido, então entenda uma coisa: Deus trouxe você aqui para corrigir a sua rota, para dizer a você, se você quer receber um galardão de Deus, quantos querem receber um galardão de Deus? Então faça aquilo que Deus está dizendo para você fazer. Não desobedeça. Então faça aquilo que Deus chamou você para fazer. E deixe o vento soprar. E deixe o vento soprar sobre a sua vida e seu ministério, a sua casa, na vida dos seus filhos. Deixe o vento soprar no seu casamento. Deixe o vento soprar. Ah, pastor, mas é difícil. Não é difícil, irmão. Você tem apenas que deixar ele agir através de você. Então não queira dominar aquilo que você não conhece, mas permita que a presença dele domine você. Permita que a presença dele domine você. Permita que o fruto do Espírito comece a atuar na sua vida. Seja um homem, seja uma mulher cheio do fruto do Espírito. Seja uma igreja relevante, uma igreja cheia do fruto do Espírito, uma igreja que anda na verdade, uma igreja que vive a verdade, uma igreja que caminha na verdade. Deus trouxe você aqui essa noite para dizer a você: aquilo que começa errado muitas vezes vai terminar errado, mas aquilo que é certo, ela sempre será certa. Então Jesus, querido, é o certo. Jesus é o certo. E Ele não vai mudar porque você não concorda, porque você não faz. Ele não vai mudar porque você acha isso, porque você acha aquilo. Ele não vai mudar por você. Jesus já formatou a sua igreja, a sua noiva. Jesus já deu o perfil da sua noiva, de homens e mulheres que queiram servir a Ele. Homens e mulheres que queiram servir no corpo dEle para fazer essa boa obra. Querido, e a boa obra é perfeita, ela é agradável. Então entenda uma
uma coisa: servir ao Senhor é bom. É bom para você, é bom para sua esposa, é bom para os seus filhos. Um homem que serve a Deus, uma mulher que serve a Deus, ele junta pérolas, ele junta pedras preciosas sobre a sua coroa. Um homem, uma mulher que decide andar com Jesus, ele cresce, ele sai do raso, ele vai para o mais profundo, ele cresce, porque é Jesus que dá o crescimento. O crescimento não vai vir de uma internet, o crescimento não vai vir do curso de teologia, o crescimento não vai vir de uma vigília da madrugada, o crescimento não vai vir numa busca de um monte, o crescimento vai vir quando você entende que a presença de Deus é em todo lugar, ela está em todas as coisas. Jesus não está ali e não está aqui, Ele está em todo lugar. Então abra a sua boca e seja um homem de Deus, e seja uma mulher de Deus, para pregar o Evangelho em todo lugar. E Deus vai usar você, e Deus vai usar a sua casa, e Deus vai usar os seus filhos, e Deus vai usar você. Essa é a minha oração essa noite pela igreja. Que a igreja volte a fazer as boas obras, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Não apenas cultuar o Senhor no domingo, não apenas vir para a igreja no domingo, não, nós queremos fazer a obra dele, em nome de Jesus. Fala para o seu irmão assim, até que ele venha. E quando ele vier, eu vou estar diante dele. Quando ele vier, nós vamos estar diante dele e vamos apresentar as nossas obras. Está aqui, Senhor. Não estamos com mão vazia. Está aqui, Senhor. Amém, irmãos. Querido, coloque isso no seu coração. A igreja não pode perder tempo. A igreja não pode perder tempo. E faço talvez o último apelo. E se você quer crescer, debaixo do meu pastoreio, debaixo do pastoreio da pastora Silvia, você tem que vir. Escute o que eu estou dizendo. Você tem que vir. Eu não vou buscar ninguém. É o último apelo que eu digo para a igreja. Você tem que vir. Você tem que tomar um café comigo e abrir o seu coração. Você tem que dizer tudo o que você pensa de mim. Você tem que dizer tudo o que você acha de mim. E eu te dou a minha palavra que eu vou ouvir. Só tem um detalhe. Qual que é o detalhe? Depois você vai me ouvir. Eu não quero que você edifique a sua vida na palha. Não. O ouro é melhor. O ouro é melhor. O ouro é melhor. Mas a decisão é sua. Não é minha. E nós estamos dispostos a edificar esta igreja. Em nome de Jesus. Se você faz parte do corpo de Cristo, então nos ajude a edificar essa igreja. Em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo, a consolação com o Espírito Santo, e seja na vida de todos os filhos na face da terra. E todos nós juntos vamos dizer: até que Ele venha aqui. Até que Ele venha. Até que Ele venha.